Olá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Vou começar aqui agradecendo a presença de todos. A gente está encerrando o primeiro dia aqui da Semana da Computação com a palestra de gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais na prática. Então, vou agradecer também a Fabiana Rosa pela disponibilidade de vir aqui apresentar na Semana da Computação. Lembrando que a Semana da Computação é uma realização do Departamento de Ciência da Computação, com apoio dos grupos de educação tutorial. E então a gente vai dar início aqui ao mini curso, olha aí, a palestra, né, que eu já falei o título, pela Fabiana Roger, chamar de Fafá, porque eu conheço a Fafá, sou amiga dela, então tem intimidade, vocês chamam ela de Fabiana Rosa. E eu vou passar a palavra, então, para a Fabiana. Vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas aí no chat. Fabiana, só uma pergunta, se eu te perguntar antes. Você prefere que a gente vá anotando e te fale no final? Pode te interromper? O que você acha mais fácil? Pode interromper, não tem problema não. Tá, então vocês vão mandando aí no chat, a gente vai te avisando aí e vamos fazendo dessa forma. Eu vou tirar aqui o meu vídeo, eu deixo você à vontade, vou te passar a palavra para você apresentar. Obrigada novamente. Então, vamos lá. Aproveitem aí, pessoal. Vamos lá, então. Bom, boa noite, pessoal. Vim hoje para falar para vocês aí um pouquinho sobre gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais aí na prática. Tá? Bom, meu nome é Fabiana Rosa, aí que eu sou conhecida, Fafá para quem já trabalhou comigo. Hoje eu estou atuando na parte de gestão de programa lá no Luiza Labs, tá? Do Magazine Luiza. Sou formada em tecnologia em processamento de dados pelo SES, aqui de Juiz de Fora, especialista em melhoria de processo pela Universidade Federal de Lavras. Também tenho MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Com certificações, eu tenho certificação de Scrum Master e a de PO pela Scrum Alliance e essa de fundamentos aí da Scrum Study. Já estou aí no meio, no campo profissional, né? Estou atuando já tem 19 anos. Aí, estou caminhando aí para fazer 20 anos. Bom, nossa agenda aqui é o seguinte. Primeiro, nós vamos falar sobre o objetivo, né, o porquê desse tema, algumas considerações aí que eu acho relevante. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto, ambientes e cenários, a metodologia, a parte teórica, né, como é que funciona, como é que tá organizado na teoria, e na prática eu trouxe alguns casos de alguns projetos que eu participei e como que eles aconteceram. Então, assim, eu vim para trazer para vocês como é que acontece, né? Quais são os problemas que a gente depara no dia a dia do gerenciamento aí do projeto e algumas conclusões. Bom, então, o objetivo aí dessa apresentação é contar uns casos aí de projeto, né? Quando a gente estuda, né, o fluxo do projeto ele é perfeito, tudo se encaixa muito bem, mas não é bem assim que funciona, né? Quando chega na hora que o projeto está acontecendo, sempre acontecem imprevistos, acontecem problemas, situações que a gente não espera, e aí os projetos não acontecem como na teoria. Bom, por que esse tema, né? Quando o Marco Antônio me convidou, eu estava pensando no tema para poder apresentar. E aí eu me lembrei o seguinte, que é uma dúvida constante dos profissionais, né, que eu costumo... na empresa que eu trabalhava, eu sempre ajudava a receber os profissionais que estavam chegando, né, os estagiários lá para fazer a formação de talento. E eles sempre vinham com muitas dúvidas, me procurando para eu poder esclarecer a respeito do gerenciamento de projeto. Então, a partir disso, lá nesse processo de formação, a gente começou a criar até um treinamento para as pessoas entenderem mais sobre aonde que o gerenciamento de projeto entrava, como que a empresa funcionava e como é que as coisas aconteciam. Então, assim, gestor não é Deus, não é herói, não precisa de poderes especiais, mas ele vai ajudar muito mais,
né? Cada um tem a sua importância dentro do processo, e a falta de qualquer um ali dentro daquele fluxo, ele vai fazer com que o processo não aconteça como ele tem que ser. Então, por isso que eu estou aqui, que eu escolhi esse tema para desmistificar um pouco essa prática, né, do gerenciamento de projeto, trazer um pouco da realidade do que acontece lá no nosso dia a dia, né? Sobre as considerações, tá? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é que trata da minha prática, baseada na minha experiência do que eu vivi nos lugares que eu trabalhei, que não necessariamente é a prática de outras pessoas, né? Por segurança da informação e porque quando a gente vai trabalhar em projeto em algumas empresas, a gente assina um passoco de folha desse tamanho falando, né, sobre o sigilo, não vou citar nomes, então eu vou usar nome fictício, projeto A, projeto B, enfim. Qualquer número que eu falar aqui são números ilustrativos, não necessariamente está relacionado à realidade, mas a número próximo. Não vou abordar ou ficar aprofundando em conceitos, porque eu acredito que essa parte vocês vão ver aí na disciplina, né? Também não é nenhum tipo, também não vou fazer comparativo entre o ágil e tradicional. Não estou comparando, até porque muitas vezes as coisas não acontecem, você começa com um, termina com o outro, e as coisas meio que se misturam, fica meio híbrida, meio misto mesmo, tá? Muitas coisas que eu falar, elas vão se aplicar tanto para o ágil quanto para o tradicional. O outro ponto importante aqui é que eu estou considerando até a versão 6 do PMBOK, porque a versão 7 que saiu, ela tem uma mudança muito radical. E como ela saiu recente, ela saiu esse ano, ela está baseada em princípios, ela está bem diferente, vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas ela está bem diferente. Então, eu não considerei a versão 7. E a terceira consideração é que é um assunto muito vasto, então se deixar a gente fica falando aqui, e aí eu tive que meio que direcionar para o ponto que eu queria chegar, porque é um assunto muito extenso, tem muita coisa para falar, tá? Bom, opa, espera que tem hora que eu me embolo aqui para passar o slide. Bom, sobre o projeto, né? O projeto, ele é um esforço temporário, né, que tem data de início, tem data de fim, que é empreendido para você criar um produto, um serviço, ou alguma coisa que você vai ter um resultado único. Por exemplo, né, vai criar um modelo de um carro novo, né, o carro Bibi. Lá, então vai criar o carro novo. Então esse projeto de criação de um modelo de carro novo, ele é um projeto. Mas quando o Bibi está pronto e ele vai lá para a linha de produção, lá para a linha de montagem, ele deixa de ser um projeto e ele passa a ser uma operação, porque você está fazendo um monte de cópia de uma coisa igual. Então, o projeto é aquele resultado único, quando você está fazendo ou um produto ou um serviço, né, que vai te dar um resultado único. É importante a gente ressaltar aqui, eu trouxe aqui esses triângulos aqui, eles são bem famosos aí quando o pessoal estuda gerenciamento do projeto, porque eles colocam um ponto bem importante, que é a questão dos drivers do projeto, né? E o que é esse drive aí? Esse drive é o que vai falar o que é importante ali naquele projeto. Se é o escopo, se é o custo, se é o tempo, sendo que qualquer uma dessas variáveis, elas vão impactar diretamente na outra e vão impactar no resultado do projeto, que pode ser, inclusive, dependendo da alteração que você tem aí no tamanho da variante, pode levar até o cancelamento do projeto. E aí, no modelo tradicional, a gente tem o custo, o tempo e o escopo. Mas aqui no modelo ágil, ele entrou a questão do valor, porque o ágil ele é voltado nesse resultado aí, né, no valor que você está entregando para as coisas, né? Aí eu tinha
feito uma pesquisa com os alunos, né, com alguns alunos que o Marco Antônio mandou um formulário, e com algumas pessoas que ainda fazem faculdade, que já tinham feito a disciplina, e eu pedi para elas mandarem para mim as dúvidas que elas tinham relacionadas ao gerenciamento de projeto. Então, apareceu já algumas questões, e aí eu vou respondendo aqui durante, tá bom? Então, elas perguntaram assim para mim: como nascem os projetos? Então, como que um projeto nasce? Normalmente, o projeto ele vai nascer de uma necessidade da organização, de uma demanda de mercado, seja uma demanda tecnológica, seja por competitividade, seja uma necessidade daquele segmento de mercado. Ela vai vir de uma solicitação do cliente. Então, por exemplo, o cliente por exemplo, algum cliente, o concorrente lançou alguma coisa que seja muito mais avançada, mais desenvolvida. E aí aquela empresa não quer ficar para trás e quer que fazer quer se igualar aí na concorrência. Então, ela vai lá e faz o projeto dela para poder se desenvolver também. Avanço tecnológico, então há novos projetos que surgem devido aos avanços da tecnologia. Então, por exemplo, agora, todo mundo já ouviu falar aí do Meta, né? Então, tem empresa que já está pensando aí, já está se mexendo aí para poder fazer os seus projetos. Requisito legal. Isso aí são exigências do governo, né? Então, por exemplo, LGPD, né? Quantas empresas não tiveram que fazer os seus projetos aí por conta da LGPD? E necessidade social. Então, por exemplo, todo mundo aí, né? Pandemia. Quantas empresas também não tiveram que criar projetos aí às pressas para poder atender a questão da pandemia? Aqui eu trouxe um pouquinho dos ambientes e cenários, tá? Por que eu trouxe isso? Porque isso aqui impacta diretamente em como o projeto funciona. Depende muito do tipo da empresa, de como que a empresa é para o projeto poder funcionar. Então, por exemplo, a gente tem empresa pública e tem empresa privada. Uma empresa privada, normalmente ela tem recurso para poder fazer as coisas. Empresa pública, não. Tem que pedir para o governo federal, tem que pedir para o governo estadual, tem que pedir para a prefeitura. Enfim, depende de liberação do orçamento, aí às vezes pede num ano, só vai chegar no outro ano. Empresa privada não tem tudo isso, então às vezes vai lá, vai defender o orçamento e vai conseguir o dinheiro para poder executar aquele projeto. Então, por isso que o ambiente é muito importante, você entender qual que é o cenário que aquele projeto está sendo tratado, né? Aqui eu trouxe as estruturas organizacionais, que também vão impactar diretamente. A gente tem aqui uma organização que é uma organização funcional. Na organização funcional, você tem aqui os gerentes funcionais. E, às vezes, esses gerentes funcionais aqui que tocam o projeto. Temos a organização, que é a organização projetizada, né? Organização por projeto. Então, você tem lá um gerente de projeto e abaixo desse gerente de projeto você tem, né, as pessoas que estão trabalhando naquele projeto. A equipe foi criada para atender aquele projeto. Então, eu já vi isso em empresa que pegam, por exemplo, vai trabalhar um determinado projeto e coloca as pessoas trabalhando junto e respondendo todo mundo ali para um único gerente de projeto. Às vezes elas mudam até as pessoas de lugar, levam, né, para uma sala separada para poder trabalharem junto. E a outra é essa organização matricial. Essa organização matricial, ela funciona de uma forma horizontal. Então, você tem ali uma parte que vamos dizer assim, seria a equipe de gerentes de projeto, e esses gerentes de projeto, eles atuam utilizando pessoas de várias outras estruturas para poder montar aquele time ali que vai trabalhar para o projeto. Tá. Bom, falando aqui agora um pouquinho sobre a parte da metodologia, né, para gerenciamento de projeto. Então, a metodologia é uma palavra, né, que vem do latim lá, métodos, que significa caminho ou via para a realização de algo. Então, a gente tem vários frameworks
aí para poder fazer o gerenciamento de projeto. Tem alguns que nem estão aqui, tá? Eu achei, eu tinha o livro, não estava nem lembrando dele, um que chama Diamante, nem é muito conhecido. Tem o Prince 2, tem o PMBOK, tem o Ágil. Então, tem vários aí que podem ser utilizados para o gerenciamento de projeto. Tá? Espera aí. Bom, então vamos falar um pouquinho agora da teoria, né? Bom, o mais conhecido aí na parte de gerenciamento tradicional é aí o PMBOK, que é um guia de práticas e também a base de conhecimento para certificações na área de gerenciamento de projeto, né? Ele hoje está na versão 7, tá? A versão 7 ela trabalha com princípios, mas eu estou me baseando na versão 6, que ela tem 10 áreas de conhecimento distribuído em 49 processos, tá? As áreas de conhecimento são integração, comunicação, partes interessadas, risco, tempo, custo, escopo, qualidade, recursos humanos e aquisições, tá? Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, que a gente vai ter ali na frente mais detalhado o fluxo. Grupo de processos, né? Um processo é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para alcançar um determinado objetivo. Cada processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas ali e que vão trazer um resultado lá, uma saída. Né? Temos 5 grupos de processos aí no PMBOK, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Bom, fluxo de processo do gerenciamento tradicional. Aqui a imagem está pequenininha, mas eu vou detalhar. É porque se eu for compartilhar depois com vocês a apresentação, aqui embaixo tem o link onde vocês conseguem pegar essa imagem aqui, tá bom? Bom, o fluxo dos processos, por que eu coloquei o fluxo aqui, tá? Porque os processos, eles não são executados de forma corrida, quer dizer, não é um livro que você pega, sai lendo e fazendo passo a passo do que está ali nas páginas. Na verdade, você tem aqui atividades que elas são realizadas praticamente em paralelo. Você começa a fazer uma coisa, tem a outra ali também que já está acontecendo. Elas não necessariamente elas são uma cascata. Tem coisas aqui que você pode sim executar de forma, pelo menos startar as coisas juntas. Não precisa, não necessariamente ser uma cascata aí que você está fazendo. No site do Ricardo Vargas, que é onde eu peguei essa imagem, ele tem um fluxo detalhado. Então, ele tem a caixinha grande, tem mais informações lá. Aí é bem interessante. Quem quiser pesquisar é Ricardo Vargas. Aí aqui eu recebi uma pergunta, né? Falando assim, quais as ferramentas atuais que podem ser utilizadas para o gerenciamento de projeto? Então, aí eu tive uma dificuldade muito grande para responder essa pergunta pelo seguinte, como eu passei muito tempo trabalhando em empresas grandes que usavam as mesmas ferramentas, eu só conheço 2 ferramentas para gerenciamento do projeto propriamente dito, que é o EPM, Enterprise Project Management, e o MS Project, né, que é da Microsoft, para poder fazer cronograma, controlar custo, e tal. A outra ferramenta que eu cheguei a usar é Asana. E para a parte de desenvolvimento de sistemas, para você poder acompanhar ali o fluxo, fazer gerência de configuração, né, conseguir quebrar as tarefas, depois acompanhar os bugs e tal, eu usei o TFS, também na Microsoft, e o Gira.
Então, assim, com relação à ferramenta, eu sou meio capenga mesmo. Eu não sou muito referência, não, porque muito tempo trabalhando, prós e contras, né? Muito tempo trabalhando num lugar só, você acaba conhecendo só as ferramentas que você usa ali. Eu até conheço outras, mas eu não usei. E aí, como eu não usei, eu fico meio, né? Como é que eu vou indicar uma coisa que eu não conheço e que eu não usei? Então, essa parte aí, né, eu conheço e recomendo, sim, o EPM e o Project, e o TFS, e o Gira também. Esses aí, com certeza, super recomendo, que são ótimos. Bom, vou detalhar aqui agora um pouquinho mais sobre o fluxo, mas eu vou passar um pouco mais rápido, tá bom? Aqui, na parte de iniciação, nós temos 2 processos, que é o desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas. Recebi uma pergunta que estava assim: como se dá o início do projeto, né? Então, o início do projeto, ele se dá nas primeiras discussões e reuniões sobre o assunto, às vezes antes mesmo do kickoff. O kickoff costuma ser uma reunião de formalização de início do projeto. Então, nessas reuniões, o cliente ele vai amadurecendo a necessidade, vai pensando lá do que ele precisa para essa nova demanda, seja ela uma questão empresarial, uma exigência legal, ou uma exigência regulatória, enfim, qual foi a necessidade dele, uma meta, né, da empresa, uma meta estratégica, uma melhoria em cima da operação que ele tem, enfim, vai aparecendo ali. Então, inclusive com material dessas primeiras reuniões que começa a falar sobre o assunto, desses contatos iniciais, que você vai ter informação suficiente para você poder fazer o termo de abertura de projeto, que é praticamente o começo formal aqui, conforme o PMBOK. Tá? Mas tem também um outro caminho que é muito mais prático, né? Sabe aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, às vezes o projeto chega, né? Assim, faz isso. Chega meia dúzia de e-mail, faz e pronto, né? Aí já vem a solução pronta, inclusive, de como é que tem que fazer aquele projeto. Então, assim, né? Tem na prática pode acontecer dessa forma também. Bom, aqui no fluxo de processo do gerenciamento tradicional, na parte do planejamento, né? Opa! Aqui, na parte do planejamento, né? Então, aqui, ó, como que funciona, né? Aqui a gente tem o planejar, o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar EAP, depois, a EAP aqui é a estrutura analítica do projeto, onde você desenha, né, tem um desenho lá do que são as entregas do projeto. Depois vamos planejar o cronograma, definir atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações, desenvolver o cronograma, né, quando você já tem aí as durações e as atividades, planejar o gerenciamento do custo do projeto, estimar esses custos, determinar o orçamento, né, que aí você monta lá bonitinho, planejar o gerenciamento da qualidade. Nessa etapa, temos os recursos necessários para a realização das atividades identificadas, então a gente já consegue ver quais são os recursos que a gente vai precisar para o projeto. Então, à medida das coisas que você vai descobrindo aqui, né, nesse planejamento inicial, você consegue ver quantas pessoas, o que você vai precisar de recurso para você poder desenvolver aquele projeto. Às vezes, esse recurso você vai precisar de alguma aquisição também, né? Então, você tem que fazer o planejamento disso que você vai precisar de adquirir, vai fazer o gerenciamento também, o planejar como que você vai gerenciar a comunicação do projeto como um todo, das partes interessadas, né? Como você vai conversar com as pessoas, quem são elas, né? Qual que é a relevância de cada uma dentro do projeto, né? Então, vamos planejar o risco do projeto, identificar quais são os riscos, realizar uma análise qualitativa e quantitativa em cima desses riscos e planejar as respostas, né, aos riscos aí. O importante é destacar nessa etapa é que estamos produzindo um documento de planejamento do projeto e cada avanço que o projeto vai fazendo no decorrer do tempo, pode ser necessário você voltar nessa etapa de planejamento e
replanejar alguma coisa, de acordo com o que estiver acontecendo, né? Aí aqui também eu recebi algumas perguntas, tá? Então, uma aqui, como é feita a divisão do escopo de acordo com o cronograma? Aí depende. Lembra lá daquele slide anterior que a gente estava falando do drive do projeto? Então, se o drive for tempo, o escopo vai ter que caber dentro daquele tempo, né? Como? Tem que caber. Ou você vai cortar o escopo, ou você vai priorizar para fazer o que é mais importante primeiro, enfim, ou você vai colocar um monte de gente para garantir que aquele escopo está sendo atendido. Se o escopo, né, que é o importante, né, ali, você vai ter que quebrar aquele escopo todo e vai ficar fazendo até que o último item do escopo seja concluído. Então, você vai fazendo. Às vezes, vai durar muito mais tempo do que você tinha planejado. Se dinheiro, né, for o driver importante, você vai priorizar para poder fazer o máximo que a gente conseguir dentro daquele tempo e de dinheiro, né, que a gente tem, né? Porque o dinheiro ele dá até um certo ponto, né? Até um certo tempo, né? Então, isso está diretamente relacionada com aquele primeiro slide ali. No caso do ágil, né, o que traz mais valor aí para o projeto. A outra pergunta que é assim, essa decisão é apenas do cliente? Depende. Aí depende do tipo de empresa, que foi o outro slide que a gente estava falando. Porque, por exemplo, né, se for qualquer tipo de empresa, um projeto relacionado a um órgão regulador, por exemplo, tem tempo para ser implantado, né? E aí o drive ali é o tempo. Por exemplo, a LGPD. As empresas não escolheram, né, o tempo quando vou colocar em produção. Não, isso aí veio de cima, veio do regulatório. Então, às vezes, vai vindo da diretoria, às vezes vai vindo do gerente da área. Então, depende muito do tipo de empresa e do tipo de projeto que está sendo desenvolvido. A outra pergunta aqui, como é feito o gerenciamento de custos e recursos em relação ao risco? Tá? Então, primeiro vamos identificar os riscos, tá? E aí, os recursos estão incluídos no levantamento desse risco. Aí você identifica, faz a análise quantitativa, qualitativa, vê o impacto deles no projeto, planeja as respostas aos riscos, e aí você, né, nesse planejamento, você define se você vai mitigar, se você vai aceitar, se você vai eliminar, se você vai transferir aquele risco, se você vai ignorar o risco, enfim. E aí, nesse ponto, precisamos ficar de olho em quanto que vai custar essa resposta ao risco. Porque, normalmente, a gente tem um percentual do orçamento do projeto que é destinado às respostas aos riscos, mas não podemos ultrapassar esse valor. Então, é sempre bom, né? Até que o projeto chegue ao fim, é bom você deixar uma reserva para alguma emergência que possa acontecer. Então, tem que ficar de olho aí para você não gastar mais do que tem, né? E aqui sempre vai ser necessário, por exemplo, sempre que algum risco aconteceu, tiver em iminência de acontecer, ou que você tiver que tomar alguma ação, vai ser necessário você fazer um replanejamento. Então, você tem que voltar aqui no planejamento e ver, recalcular, ver o risco, refazer o cronograma, ver se tem impacto no escopo. Então, assim, é constante. Bom, aqui agora o processo de execução, né? Então, aqui na execução, a gente onde vai adquirir os recursos, desenvolver e gerenciar a equipe, gerenciar a qualidade, as comunicações, né? O engajamento das partes interessadas, conduzir aquisições, gerenciar a resposta ao risco, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto. Essa parte aqui, inclusive, é uma parte nova que entrou aqui no PMBOK 6, que ela está relacionada às lições aprendidas. Então, se gerenciar o conhecimento do projeto aqui é para ir registrando mesmo essa parte das lições aprendidas. E aí eu recebi aqui algumas perguntinhas também. Aliás, aqui foi uma só. Como que os problemas do dia a dia são resolvidos? Os problemas do dia a dia, tá? Frisar bem aqui,
são aqueles problemas corriqueiros que acontecem. Então, esses problemas, eles inicialmente, eles vão sendo priorizados e vão sendo resolvidos ou delegados aí para alguém que possa resolver. Mas temos N tipo de problemas, e aí depende muito, porque inclusive um problema corriqueiro, se ele tiver no caminho crítico, né? Caminho crítico é aquele caminho, é aquela atividade que ela vai impactar diretamente o cronograma do projeto. Então, se for uma dessas atividades que tiver nesse caminho crítico, o gerente de projeto ele tem que ser imediatamente acionado para tomar alguma decisão necessária. Tá bom? Opa. Execução. Isso. Aí agora vamos aqui no monitoramento e controle. Pronto. Bom, aqui no monitoramento e controle é onde a gente fica validando o escopo, controlando o escopo aqui, onde as coisas estão acontecendo, né? Monitorar o engajamento das partes interessadas, controlando ali as aquisições que estão acontecendo, monitorando os riscos, monitorando as comunicações, controlando o cronograma para não deixar nada atrasar, controlando os custos para não gastar demais, controlando a qualidade, controlando os recursos do projeto, e aí tudo trocando, fazendo a interação aí com o monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle e integração integrado de mudanças. Né? Nessa parte aqui de execução, recebi também de monitoramento e controle, recebi algumas perguntinhas bem interessantes. Então, olha essa aqui. À medida que o projeto vai atrasando, vai estourar o custo. Como que faz para mitigar? Né? Como que atua aí? Então, isso aqui é bem interessante porque realmente, tipo assim, o projeto ele não atrasa, ele vai atrasando um dia de cada vez, né? Não tem como ele não sai do dia para a noite com 20 dias de atraso. Ele vai atrasando um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Então, é igual casa. À medida que está estourando o custo, a primeira coisa que a gente faz é economizar, é começar a cortar as despesas ou começar a cortar o que está gastando demais. Então, por exemplo, num projeto de desenvolvimento de sistemas, você troca por um profissional mais barato, você paga hora extra, né? Alinha com um profissional para fazer o pagamento de hora extra. Usa uma ferramenta open source, ao invés de usar uma ferramenta que você paga licença. Você aluga ao invés de comprar algum equipamento que for necessário. Então, assim, depende do projeto, mas o raciocínio é esse. Começou a estourar custo, é começar a cortar o que dá para cortar. A outra pergunta aqui é sobre o gerenciamento de métricas, como que acontece? Então, lá no plano de qualidade, você vai definir as métricas que você vai acompanhar. Como que elas vão ser medidas, como que vão ser coletadas, com que frequência, como que serão apresentadas, quais os valores que são sinal de alerta e etc. Então, continuamos sendo medidos. Isso aqui eu vou fazer uma observação aqui, né? Que a gente continua medindo como se estivesse no século passado, que as medições, a maioria delas, pelo menos, elas são realizadas em cima das entradas do projeto e não nos resultados, né? Que é onde a gente deveria estar medindo. Mas, enfim. No ágil, normalmente, as ferramentas, o Gira, o TFS, eles já mostram essas medidas para a gente, tá? Então, lá você tem o burn down, que você consegue acompanhar, você tem o WIP, né, que é o Work in Progress, você tem lá o Lead Time. Então, pela própria ferramenta, você clica ali, ela vai te mostrando os gráficos, umas barrinhas lá coloridinhas, e aí você consegue ver como que está o andamento ali do projeto. E ali também, se a gente for estiver olhando lá no project também ele gera vários gráficos, você consegue até montar lá algumas coisas, organizar lá as formas que você quer ver, ele faz tipo um dashboard também, assim, quando você escolhe lá como que você quer ver as coisas. Ele tem várias visualizações. Qual o uso que os gestores fazem das métricas e como que elas auxiliam na melhoria de processos?
Então, as métricas, elas são o termômetro do projeto. Através das métricas que a gente consegue saber como é que está a saúde do projeto. Então, sempre que uma métrica atinge algum sinal de alerta, o gerente deve ser imediatamente envolvido para ele poder tomar as ações necessárias. Elas mostram onde está o problema. E aí, você sabendo onde está o problema, você vai ter fatos e argumentos para poder realizar a melhoria do processo. Sem falar que fica mais fácil de você identificar onde está a causa raiz do problema para você agir ali de forma certeira, né? Outra pergunta aqui. Gerenciamento de risco e controle de escopo. Como funcionam dentro do projeto? Bom, o gerenciamento do risco é feito ao longo do projeto, né? Tem que acompanhar. E quando alcançar níveis de alerta, ou se repentinamente acontecer um imprevisto lá, mas que era um risco, você tem que tomar as decisões necessárias, ou para mitigar, ou que seja um plano lá de contingência, enfim, tem que ter uma ação necessária ali, mas aí depende do tipo de risco que estiver acontecendo. O gerenciamento do escopo também é monitorado para cada alteração. Então, sempre que tiver alguma alteração aí relacionada ao escopo, deve ser feita uma análise de viabilidade e impacto dessa alteração no escopo e, no caso de seguir com essa alteração, realizar o replanejamento. Tá? Aí agora vamos aqui no... Deixa eu correr. A parte do encerramento é onde a gente vai encerrar o projeto, tá? Então, aqui eu recebi uma pergunta: como que os projetos são finalizados? Então, na teoria, você tem um aceite das entregas, você finaliza as aquisições, registra as lições aprendidas, libera os recursos e gera um documento formalizando o encerramento do projeto. Como é que funciona na prática? Os recursos normalmente já saíram do projeto, ficou uma ou duas pessoas ali. Raras foram as vezes que eu tive um encerramento formal do projeto, né? Então, e quando costuma ter, né? Tem uma cerimônia de encerramento, uma reunião, um almoço, alguma coisa ali que celebre a entrega, mas também, né, eles costumam fazer agradecimento, dar alguma premiação lá para algum profissional que teve o destaque, e só. Então, mas tem projeto que eu nem vi encerramento, viu? E não foram poucos, não. Estou para dizer que foram muitos projetos que eu nem vi como que acabou. Bom, vamos falar agora um pouquinho do ágil, né? Uma definição comum para ágil poderia ser que se movimenta com facilidade, ligeiro, leve. Mas eu gosto do que o Marcos Garrido, lá da K21, fala, né? Que agilidade é a maneira de pensar, é uma forma organizacional. Então, aqui eu trouxe porque, pensando lá no Manifesto Ágil, né? Então, tudo começou lá no Manifesto Ágil, que aquele grupo lá, 17 representantes de ideias, processos, metodologias se reuniram lá nos Estados Unidos, na estação de esqui. E aí eles definiram um conjunto de valores e princípios e práticas que foi denominado aí de Manifesto Ágil, né? Opa. E aí, a gente tem o Scrum, que é um framework para desenvolver e manter produtos complexos, e ele está fundamentado em teorias empíricas, em que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisão baseada no que é conhecido, baseado na experiência que está vivendo, né? O Scrum, ele é inspirado, né, nos princípios, lá nos valores do Manifesto Ágil, entrega uma abordagem interativa incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle dos riscos, né? Como princípio, o Scrum tem a transparência, a inspeção e a adaptação. Dentro aqui do framework do Scrum, a gente tem o dono do produto, né, que é o conhecido aí como PO, Product Owner. Temos o Scrum Master, o time do Scrum, e são os papéis, né, que a gente tem aqui dentro do Scrum. E aí tem alguns artefatos, né, aqui dentro do
né, dentro do framework, que é a lista, né, de requisitos do produto, também, né, conhecido como backlog. Aí esse backlog ele é priorizado, o que tiver priorizado vai entrar como uma meta dentro daquela sprint, e aí dentro da sprint a gente ele vai, né, vai ficar sendo executado ali todos os dias dentro daquele time box que foi definido ali, e aí no final eles vão entregar esse produto aí que vai ser a entrega, né, de uma parte desse produto que vai ser que a gente vai ser feita através de um evento que chama review. Então a gente tem aqui dentro do Scrum, além dos papéis, além dos artefatos, né, que eles têm ali, que é requisito da sprint, requisito do produto, às vezes tem um roadmap que você tem ali falando o que você vai entregar. A gente tem também as cerimônias, né, que é a reunião diária, que é a daily, a gente tem a planning, onde vai apresentar lá qual que é a meta da sprint, a gente tem a review, onde você, depois que você construiu o produto, você vai apresentar aquele produto, e aí depois você tem a retrospectiva, que é onde você vai fazer a melhoria contínua ali, para poder ver o que precisa melhorar ali naquele seu fluxo. Aí aqui, tá vendo? Eu trouxe que tem um pouquinho mais detalhado essa parte que eu estava falando, ó, tá vendo? O backlog do produto, aqui, né? Como que vão ser, o que está planejado, né? Qual é o roadmap aí para você poder fazer as entregas, né? Como que vai ser trabalhado, o que tem aqui no backlog, como que vai ser trabalhado isso durante as semanas. Aqui o burn down, o gráfico para poder acompanhar como que está indo, né? Dentro da sprint, se está indo conforme o planejado. Aqui nas reviews, né? Cada sprint aqui você entregou um pedacinho do produto, e aí você consegue ir vendo a velocidade que o time está ganhando no desenvolver aí, no passar das sprints. Aí agora, então, vamos falar um pouquinho aí sobre a prática, né? Opa! Vamos falar um pouquinho aí sobre a prática. Então, agora eu vou contar os causos aí de projeto para vocês. O primeiro caso que eu vou contar para vocês é sobre uma empresa privada de grande porte, né, que optou por adotar um modelo híbrido, que seria a parte da gestão usando o tradicional mesmo, queria cronograma, escopo definido, plano, tudo bonitinho, mas o time iria rodar no formato de Scrum. Formato de Scrum no sentido de ele queria ver entregas a cada 2 semanas, tá? E aí, na prática, como é que aconteceu? Então, depois daquele plano todo bonitinho lá que a gente viu, nós tivemos muito problema, né? Então, solução técnica foi pré-estabelecida para o cliente, com ferramentas obsoletas. Então, o que aconteceu? O cliente, ele chegou e falou, olha, vocês têm que usar determinada ferramenta, vocês têm que usar isso. E isso é muito ruim, porque o time não conhecia, porque é muito obsoleto. É como se estivesse chegando e falando assim, olha, eu quero que vocês façam um sistema para mim, mas o sistema tem que ser em Delphi, ok? Aí vocês imaginam, todo mundo aqui acostumado com essas linguagens, e aí de repente, opa, vou ter que trabalhar com Delphi? Então, foi tipo isso. Escopo mal definido com regras conflitantes e mudanças constantes. Então, quando a gente... o escopo mudar é normal, só que tem um limite para o escopo mudar. Tem vezes que o escopo está tão mal definido e ele muda tanto em cada alteração que você começa quase que triplicar o projeto, ele vai ficando muito grande, ele começa a custar muito. Então, esse projeto aqui, ele foi subestimado em cima dos requisitos que tinha lá inicialmente, ele acabou custando 3 vezes mais, porque a gente precisou de ficar corrigindo em cima daqueles requisitos conflitantes, porque aí construía de uma forma e na hora que ia apresentar, não é assim. Não, mas o requisito está escrito dessa forma. E aí a pessoa ia explicar
E aí que você via que não era que nada daquilo, quer dizer, estava escrito totalmente errado. É como se a pessoa tivesse escrito, a escrita ali estava de uma forma que dava N interpretações, entendeu? E às vezes uma pessoa do projeto passava que era de um jeito e depois o dono final lá, do cliente mesmo do projeto, quando chegava nele, falou assim, não, não é assim. Não, mas a outra pessoa da sua equipe falou que era assim. Não, mas não era assim. Então, esse aqui foi bem custoso e custou bem caro para a empresa. E o Scrum não funcionou. E aí a gente meio que, logo no, sei lá, acho que na sprint 5, 4, por aí, a gente meio que abandonou, né, o Scrum e começou a usar o modelo tradicional mesmo para a gente poder conseguir corrigir o projeto. Tá? Então, assim, começa a ver aí que na prática começa a aparecer aqueles problemas que a gente não espera acontecer, né? E nem gosta que acontece. Esse outro projeto aqui é uma empresa pública de grande porte, que também quis adotar aí o híbrido, né? Então, aí o que aconteceu nessa empresa aqui? A burocracia da empresa não deixava o Scrum rodar. Tá? Foi preciso muita discussão, mas muita mesmo, para chegar num modelo formal e burocrático que funcionasse com o Scrum. Então, mesmo a gente fazendo a parte tradicional aqui na camada de gestão, o Scrum ali no time não funcionava por conta da parte burocrática. Documentos que a gente tinha que entregar lá para a empresa, e aí eles não permitiam, porque no Scrum tinha a questão das sprints, né, dos pedacinhos que a gente ia construindo, e lá no documento, no caso, tinha que estar tipo, tudo no detalhe que foi construído. Então, isso aqui foi uma questão bem complicada para a gente poder resolver. Falta de apoio do patrocinador do projeto. O patrocinador do projeto, ele simplesmente, ele não apoiava. Ele estava pagando porque ele tipo tinha o dinheiro ali sobrando, ele tinha que gastar o dinheiro, mas ele ao mesmo tempo também ele não apoiava o projeto. Então era muito difícil conseguir as coisas dentro daquele projeto. Uma outra coisa que aconteceu foi dificuldade para coletar e definir o escopo. Porque como o cara não apoiava, você não conseguia falar com as pessoas, você não conseguia marcar reunião, ele ficava adiando. Então, você acha que no papel que vai tudo fluir bonitinho, você vai lá marcar você vai construir o seu planejamento e ele vai funcionar. Não, não é bem assim que funciona. Né? Interferência do cliente na solução técnica causando problema de performance mais para frente. Então, esse cliente aqui, ele virou, a gente tinha desenhado uma solução e essa solução, ela criava tipo um fluxo, né, de telas para você poder fazer os passos lá para resolver o problema dele. E aí ele vira para a gente e fala assim, junta tudo numa tela. Cara, esse junta tudo numa tela, a gente juntou, né? Porque o cliente deixamos muito claro tudo que tá, todos os riscos que estavam envolvidos, juntamos, né? Mas não deu outra. Logo na frente, ele começou a ter problema de performance. E aí, esse cliente também, ele tinha um problema que ele não homologava dentro do prazo estabelecido. E com isso ele acabava impactando o faturamento. Como impactava o faturamento, a gente começava a ter problema e gerando um intervalo entre as sprints. Então, tipo assim, você não pode ter intervalo, né? No Scrum termina uma sprint e começa outra. A gente começava a ter problema aqui, porque como ele não pagava, a gente tinha que tirar as pessoas para ir para outro projeto, e aí as pessoas iam para outro projeto. Quando começava aqui, a gente não tinha as pessoas, aí tinha que mobilizar um time de novo e acabava dando intervalo entre as sprints. Então, esse aqui foi um projeto bem complicado, bem chatinho. Esse projeto 3. Esse projeto 3 aqui, também uma empresa privada, também empresa de grande porte, e aqui eles resolveram por adotar o modelo tradicional, tá? Nesse aqui,
o projeto ele foi totalmente subestimado, mas foi subestimado assim, muito, tá? Pelo menos o dobro do esforço estimado, no mínimo. Teve um aumento considerável de escopo por conta de mudanças, tá? Muitas mudanças, muitas, muitas. E esse projeto aqui, o interessante, essa empresa aí que eu falo do modelo tradicional, mas a tradicional mesmo, ela é muito tradicional, tudo tinha que ser muito, muito certinho ali, igualzinho tá dentro do PMBOK. E a gente tivemos outros problemas aqui relacionados à perda de recursos, né? Então, pessoas que saíram do projeto, que eram pessoas-chave, então tivemos atraso no cronograma. Atraso no cronograma, o cliente começou a ficar super desconfiado, assim, né? Com a credibilidade abalada em relação ao time do projeto. Esse projeto ele acabou ficando com um custo muito elevado, acima do orçamento também, para poder corrigir. Mas aí, esse projeto, ele teve uma guinada que foi muito legal. Acabou que com esse cliente aqui a gente não teve prejuízo, porque tinha um outro projeto que estava dando lucro, que começou direitinho e que foi todo certinho. Então, o lucro do outro projeto acabou compensando o que a gente teve aqui e no fim ficou, o saldo foi positivo, porque a gente conseguiu dar uma guinada nesse projeto, que ele estava um projeto totalmente perdido, desastroso, e aí a gente mudou ele do híbrido para o Scrum, fizemos a definição do MVP dele certinho, do que tinha que ser entregue, fechei a porta das alterações, então não tinha mais mudança, falei mudança só passando por mim. Então, fechei ali, fizemos uma sala de guerra, fiquei sentada junto com o time. Na hora que eu ouvi assim, mudança, eu não vai mudar nada, não. Fiquei ali em cima tomando conta. A mudança que eu falo não é aquela mudança pequenininha que ocorre normalmente dentro da sprint. Eu estou falando mudança absurda do escopo, tá? Então, eu fiquei ali tomando conta para não deixar nenhuma mudança absurda daquela que duplica, triplica o tamanho do projeto acontecer. E aí a gente conseguiu, fizemos o replanejamento e o fim foi lindo, porque esse projeto, os meninos chegaram até a perguntar para mim assim: poxa, Fabi, a gente está indo para casa na hora, não estamos fazendo hora extra. Então, aquele trabalho, né, de fazer hora extra, de ficar trabalhando no fim de semana, que antes estava virando uma coisa corriqueira, passou a ser a exceção. E aí eles vieram perguntar para mim: não, Fabi, mas tá certo isso? Será que a gente está fazendo certo esse projeto? Tá fluindo bem? Aí eu falei: não, tá certo, né? Faz certo que dá certo. Então, esse projeto aqui eu gosto muito dele, porque esse aqui foi uma superação. Esse quarto projeto aqui é o projeto empresa privada, pequeno porte, de nível nacional, que optaram por escolher o Scrum. Esse projeto aqui, a gente teve um problema muito sério com ele, porque a gente tinha a PO do projeto, ela era totalmente despreparada para o papel. E aí, ela chegou, inclusive, a pedir a coisa errada. Então, a gente construiu certo a coisa errada a pedido do cliente. Então, isso aqui foi bem complicado, porque a nossa PO não era uma PO que facilitava a nossa vida, muito pelo contrário, ela dificultava pra caramba. Tivemos também muita alteração constante aí no escopo, e isso daí acabou consumindo uma boa parte do orçamento. Então, se era para a gente construir isso, a gente acabou construindo isso, porque ficou fazendo mudanças aqui dentro. Tivemos também atraso nas homologações, isso é muito comum, tá? Na prática, aí então, se alguém pensa em trabalhar com gerenciamento do projeto, se prepara, porque atraso na homologação é quase que constante. É muito difícil o cliente que homologa no tempo e na data que precisa fazer. Dependência de tecnologia de terceiros causando impedimento e atraso nas entregas. Isso aqui acaba que é uma coisa que fica assim meio fora do nosso contexto, mas eu quis colocar para ilustrar também que às vezes tem coisa que não depende da gente. Bárbara deu a hora, e aí?
Para ou continua? Como que tá, assim, tem muita coisa ainda? Porque Não, dependendo do pessoal, eu posso até colocar uma enquete aqui, dependendo se eles têm como não, a eu gente já vou. pode seguir mais uns 5, 10 minutos, eu acredito que não Eu tem acho que 5 problema. minutos termina, porque tem esse case mais um e a conclusão. Acho que é tranquilo. E pessoal, vocês podem mandando perguntas no chat também, que aí a gente, né, pode responder alguma Isso. pergunta ainda no final. Tá Então tá, joia. então vamos Aí, aqui. continua, o João mandou, continua. Então tá Porque tem bom. um delay, né, Fafá? Tem que lembrar disso. É, tem um delay, verdade. Então, bora continuar. Então, bora continuar. Então, nessa empresa privada aqui, de médio porte, nível nacional também, opção por adotar também para o modelo tradicional. Cara, essa empresa aqui, ela era muito engraçada, porque era muito cacique e pouco índio. Sabe aquele negócio, muito gerente para mandar e quase ninguém para fazer? Era tipo isso. Muita gente querendo fazer gestão e quase ninguém para atuar. Aí você ficava assim: para que eu vou delegar isso? Vou delegar isso para o gerente? Foi tipo isso, porque bem complicado, tá? E empresa, assim, além do projeto complicado, você tem que lidar com o ego desse monte de gerente. Então, tinha dia lá que tinha umas discussões horrorosas. Alto impacto, né? Foi preciso fazer um criterioso levantamento de risco aqui. Esse projeto era um projeto de regulatório, ele impactava mas muita coisa. Ele alterava praticamente todos os bancos de dados e tinha mais de 20 aplicações, sem falar nas rotinas BET, que tinha. Ai, eu escrevi errado. Que tinha muita rotina envolvida. Nossa, esse aqui deu trabalho, tá? E aí, nesse projeto, eu coloquei que falta de um kickoff e alinhamento de projeto pelo seguinte: tem projeto que simplesmente você está lá trabalhando normal, de repente, puf, caiu um projeto no seu colo. E é assim, não teve kickoff, ninguém te chama para te contextualizar. Não, você recebe lá um e-mail, ou então alguém te liga de repente e fala assim: ah, você tem um projeto tal, você toca a partir de agora. Entendeu? Então, na prática, a gente, né, na teoria, a gente fica achando que todos os projetos vão começar lindamente com um kickoff. Pode até ter tido o kickoff, mas normalmente o kickoff aconteceu lá na alta gestão. A gente que é, né, os peão de obra aqui, gerente de projeto e time, tem hora que a gente é tipo a esposa traída, o último a saber. Quando você vê o projeto caiu de paraquedas lá no seu colo e toma que o filho é teu. Empresa 6, né? Aqui o case 6, também uma empresa privada de pequeno porte, opção por adotar modelo tradicional também. Gente, essa aqui era sabe, fazejamento, que você faz e planeja junto? Então, era assim, porque prazo ultra apertado, aí você fala assim, não, tá, eu vou planejar. Não, você vai fazendo. Planejar, você vai planejando junto. Entendeu? Então, nesse nível, né? Fazendo e planejando tudo junto. Falta de conhecimento da nova tecnologia a ser utilizada, gerando atraso no cronograma e falha em produção. Então, isso aqui, às vezes, é uma coisa que tem vezes que a gente não considera. Você acha que você vai pegar todos os profissionais que sabem fazer tudo e nem sempre é assim. Então, de repente, não, mas você não sabe fazer isso? Não. E aí lascou. Né? Projeto já chegou atrasado com prazo apertado. Isso também assim é quase uma constante na prática. Então, na prática, não sou eu que dou o planejamento, que falo o prazo, que monto o cronograma bonitinho de como que as coisas vão acontecer. A prática, às vezes, tipo assim, a gente tem até o dia tal para fazer e entregar. Então, a prática, né? Vocês perceberam que tem aí uma diferença? Bom, conclusões, né? Vamos passar as conclusões, vamos ver se eu consigo em 1 minuto. Desafio muito grande de trabalhar com projeto, porque são muitas variáveis e alterações constantes. Não existe uma ferramenta melhor ou pior. Você tem que achar aquela que funciona melhor para o determinado projeto.
vale aquilo que vai resolver e que vai permitir a conclusão do projeto com sucesso. Gente, cliente feliz é o que importa, entendeu? Então, no fim, o cliente tem que ficar feliz. Essa aqui eu gosto, essa conclusão eu acho ela ótima. Me diga quanto tempo tenho, que te digo como vai ser o planejamento. Se você falar que eu tenho 5 minutos para planejar, o planejamento vai sair tipo assim, ó, num papel de pão. Mas sai, tá? Então, me diga quanto tempo que eu tenho. Quanto mais tempo a gente tem para planejar, melhor sai o planejamento. O essencial é se planejar de alguma forma e tentar antecipar o máximo possível. Outro ponto aqui que eu acho muito importante, conhecer ferramentas, técnicas, frameworks, metodologia, o máximo possível. Quanto mais a gente conhece de ferramenta, mais a gente tem um leque de possibilidades para usar o recurso certo na situação que estiver acontecendo. Então, estudo constante, né? A outra conclusão, começa a gostar de problema. Se você não gosta de problema, eu acho que não vai ser uma boa você optar por essa área de gerenciamento de projeto, porque aqui você tem que quase que se apaixonar por eles, entendeu? Porque vai ser, termina um, começa o outro, ou às vezes você está no meio de um, já cai outro. Tem que gostar de problema. E mais ainda, gostar de resolver problema. Conclusão 9, né? Tudo é aprendizado. Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente consegue corrigir. Isso aí, tem gente que usa essa frase aí para o ágil, mas não é não, gente. Isso aqui é para qualquer framework. Quanto mais rápido você erra e você vê que você está errado, você vai lá e corrige. Né? E a minha última conclusão aqui, a única certeza que eu tenho é que tudo vai mudar. E aí é bom a gente estar preparado para isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aí de dividir, né, um pouquinho aí das minhas emoções que eu passo aí diariamente. E se tiver alguma dúvida, estamos aí. Fabiana, muito obrigada, acho que foi muito legal. Temos uma pergunta já ali no chat, sim, João Vitor Balboa. Boa noite, Aí. como proceder no caso em que o atraso é causado nas integrações com sistemas da empresa externas? Como proceder quando o atraso é causado por empresa externa? Nas integrações com sistemas de empresas externas. Então, normalmente, aí quando a gente tem uma empresa externa envolvida, você já está, né, já tá falando tudo, não depende só de você. Então, a gente depende da outra empresa também. Então, você tem que chamar as pessoas da empresa. É bom você deixar claro o que você precisa que elas façam para poder atingir o objetivo. Na verdade, você tem que trazer o time para junto, mesmo sendo um time externo, trazer junto, mostrar o benefício. Olha, para a gente fazer isso, a gente precisa que vocês entreguem isso aqui que está, né, que tá aqui no meu caminho de integração e eu estou dependendo disso aqui para poder finalizar a minha parte. Então, vai ser sentar e conversar. Eu passei por isso, né? Num daqueles cases ali, que eu falei que tinha ferramenta, né, externa, foi exatamente isso. Então, a gente tinha que quase que diariamente, aí dá até para falar, a gente tinha coisas relacionado a cartão de crédito, né? Então tinha que reunir lá com o pessoal do banco, fazer áudio lá com eles, combinar, que dia você entrega a sua parte, e a gente falar, a minha fica pronta tal dia, quando que você faz, montava um planejamento, mandava para todo mundo. Então, assim, as 3 empresas envolvidas recebendo como que ia ser aquele planejamento e ficar, assim, mantendo um bom relacionamento com eles, para eles poderem cumprir também com os prazos ali para poder fazer essas integrações, tá? Tem que ir com jeitinho funciona. Espero que tenha respondido. Temos mais perguntas, tá? Posso Manda mandar aí. Pode. Outro Se eu João. souber responder. Qual, na sua opinião, seria o problema mais comum que encontrou nos projetos? Mais comum? Cara, mais comum é escopo. Escopo é uma briga eterna. Eu acho dois problemas que eu destaco. Assim. Eu acho que são 2 problemas. Um é escopo e o outro comunicação.
Cara, como comunicação falha entre as pessoas. Às vezes, um sentado do lado do outro e as pessoas não se comunicam. O gerente precisa de ir lá e fazer as pessoas se comunicarem. Impressionante, uma pessoa sentada do lado da outra. Eu cansei de fazer, sabe, igual coleguinha do colégio, que você tem que sentar, puxa um, puxa outro. Vem cá, vamos conversar? Igualzinho. Vou botar, eu descobri que eu consigo fazer isso aqui. Tem mais umas. Boa noite. Com a cultura de teste DevOps crescendo muito nas empresas, na sua opinião, os profissionais devs, QA, DevOps irão convergir e se tornar especialistas nas 3 frentes ou manter como é? Olha, boa pergunta. Eu acho que depende. Porque, tipo assim, tem empresa, tá, que realmente valoriza essa questão da segregação, né? Você tem lá o especialista numa área, o especialista na outra. Mas eu já vejo algum movimento de algumas empresas que não, que está fazendo com que o próprio time ele se torne capacitado para fazer todas as frentes, né? Que seria o cara conseguir resolver tudo. Então eu já vi algumas empresas que não têm, igual, por exemplo, eu vejo times hoje que não tem QA. O teste é feito pelo próprio desenvolvedor. Em outro lugar que eu trabalhava, em outros times que eu atuei, eu tinha o QA. Eu já tive time também que eu não tinha o arquiteto ou o PO, e às vezes você tem que pegar alguém do time ali para poder fazer aquele papel. Então, eu acho que isso daí depende muito de cultura da empresa, de como que a empresa trabalha, como que a empresa está organizada. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que segue mais essa linha. Eu vou fazer uma última aqui. Tá bom. Como lidar com a perda de funcionários importantes em projeto? Olha, isso daí quebra as 2 pernas, porque normalmente essa surpresinha, ela cai de paraquedas. Não é aquela surpresinha que você está esperando, você já sabe que pode acontecer algum dia, que você se prepara para ela. Essa normalmente a pessoa não dá sinal nenhum e de repente chega a bomba. Ela vira e fala, recebi uma proposta, não sei o quê. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é tentar reter o profissional. Só que aí lembra que eu falei da verba do projeto? Se com a verba que o projeto tem a gente consegue reter o profissional, a gente retém o profissional. Se não é suficiente, aí a gente tem algumas alternativas. A gente pode promover um do time que tiver capacitado. Então, às vezes, por exemplo, se você der um desafio para uma pessoa e colocar para ela assim, olha, se você for bem, assumir bem essa responsabilidade aqui, conseguir se desdobrar, eu consigo para você uma promoção no final do projeto. Então, você lança o desafio para o profissional que estiver ali mais perto, mais capacitado. Agora, se você realmente não tiver nenhum profissional nessa situação, dependendo da empresa, você pode conseguir um profissional emprestado, trazer um profissional de uma outra área. Você pode combinar. Lembra que eu falei questão de hora extra? O que eu já fiz? Você me empresta o seu profissional para ele trabalhar em hora extra de 7 até as 10? Combina com o profissional, lógico, ver se ele quer o plus ou então trabalhar sábado, trabalhar 2 horas por dia. Enfim, como você está sem um profissional a menos, qualquer 2 horas que um profissional vier, ele já vai ajudar muito. Então, você tem aí algumas opções que você pode fazer para poder suprir essa necessidade. E no último caso, contratar alguém do mercado, que às vezes o próprio time indica, né, algum colega para poder entrar ali e suprir. Tá ótimo. Vou agradecer novamente, Fabiana, pela presença, a todos Imagina. que estão aqui até às 10h15 na 10h15. segunda-feira. Pois é, eu que Estamos agradeço. encerrando aqui o primeiro dia da Semana da Computação com chave de ouro. E você colocou o e-mail, tá ótimo. Coloquei, se alguém quiser continuar o assunto, trocar umas ideias aí a respeito, pode mandar e-mail lá para mim.
Vocês gostaram, gente? Deixa lá no Gente, eu formulário, espero. né? Que aí a gente chama ela de novo. Pois é, eu acho que eles gostaram da última, né? Porque eu voltei, então vamos ver se agora Com certeza. se eu volto ano que vem.